feedback técnico, também vem a parte comercial, a parte de venda, o que dá para trazer ou não. E aí eles trazerem isso. Então isso é muito louco, por quê? Eu participo diretamente da escolha de qual máquina vai chegar na bancada na barbearia das pessoas. Então isso hoje para mim é das coisas mais importantes, né? Eu já fiz parte de muita coisa, de muitas escolhas, de dar feedback. Muita máquina que era para vir pro Brasil a gente também não trouxe, porque às vezes eu falei, pô, essa máquina é boa, mas ela é muito pesada, ou a lâmina dela é diferente, ou aqui não vai se adaptar bem. E a UOL tem essa preocupação de ouvir os educadores e pedir opinião nossa, dar a máquina pra gente testar na barbearia ali 1, 2 meses, usando direto para poder dar o feedback, para poder trazer o melhor para a galera. Não só trazer para vender, não só trazer, se preocupar nessa parte comercial ou de venda, e sim na parte se realmente funciona. E a gente é treinado para isso, de entender a lâmina, a altura, parafuso, as tampas, o motor, a bateria. Então a gente consegue, então isso é uma satisfação. E tudo isso que ela falou é verdade, porque sempre que chegava algo novo, chega, né? Até hoje chegou há pouco tempo também um secador novo da UOL. E também a marca Micro Power Shave, que é uma máquina de finalização, né, uma shave para se trabalhar. Então nessa trajetória inteira na UOL, todo ano a UOL manda máquinas novas, lançamentos e coisas, são coisas que todo mundo vê e fala, cara, me dá uma máquina. Eu falo, cara, não posso dar, porque a UOL me deu, então tem uma coisa que é um carinho por aquilo ali. E essa parte da gente ter a máquina e a galera ter que lutar para trabalhar, eu acho que é isso. Só que é o que eu falei. Para mim, hoje ser da UOL, antes eu tive que pegar 4 conduções para ir para batalha, para poder dar curso. Eu tive que fazer muita ação social, eu tive que viajar muito para fazer cursos, que eu saía, trabalhava a semana inteira na barbearia, saía da barbearia 10 horas da noite, tomava um banho, ia para a rodoviária, pegar um ônibus meia-noite e pouco, para ir para São Paulo, mas não era aquele ônibus bom não, aqueles ônibus que nem reclinava direito, que a passagem era mais barata. Eu saía sábado de noite, madrugada, chegava domingo de manhã lá, fazia um curso durante o dia inteiro, saía do curso, ia direto para a rodoviária esperar um ônibus de meia-noite de novo para voltar para chegar segunda-feira, sem ter hospedagem. Mal me cansei de comer salgado, biscoito, não tinha nem às vezes dinheiro para fazer uma refeição mesmo, um almoço, uma janta boa, não tinha, mas a gente dava o nosso jeito, a gente se virava, porque a gente só queria estar lá e fazer um curso. Viajei muito não só para ensinar, mas para poder aprender também. Eu acho que hoje não é, ganhou a máquina. É algo que eu me preparei para poder uma oportunidade, para poder estar numa marca, para poder essa marca me patrocinar e eu ser o educador dela. Eu acho que basicamente eu acho que isso aí. E aqui a gente tem nossos patrocinadores. Estão patrocinando a gente aí, ó. Titular Jeans. Se vocês poderem... Consegue dar essa ampliada aí? Oi? Consegue aparecer tudo? Como assim? Não, quando estiver falando aqui, ó. Apareceu ou vai direcionar aqui? Ou na edição dá para resolver? Top demais. Então, ó, pessoal, temos aqui, ó, Titular, que é uma empresa aí do Jonathan. Jonathan, que é meu cliente. Todos esses aqui, ó, são meus clientes. Então, Jonathan, que é da Titular, que é uma marca de roupa, pô. Eu já usava antes de conhecer ele. Já tinha nas lojas perto da minha casa antes de eu conhecer ele, nas multimarcas. Adorava as bermudas. Hoje em dia eu só uso roupa da Titular. Então, a Titular Jeans... tem uma fábrica em Caxias, também tem uma em São Paulo, tem várias lojas, vende no Brasil inteiro, uma marca gigante, tem chinelo, tênis, boné, camisa, short, dos mais variados tipos que vocês imaginarem, tanto masculino e também tem feminino também. Então, agradecer aí nosso patrocinador da Titular Jeans, tá junto com a gente dentro desse projeto aqui do nosso podcast. O Jonathan, meu irmãozão, tá sempre comigo, corto o cabelo dele toda semana, dele do filho dele já há algum tempo. Então, só gratidão. Além também, ó, Varejo Chip. Varejo Chip é uma nova operadora também que veio para bater de frente com as demais grandes aí, assim como o TIM, Claro, as demais. Varejo Chip hoje está aí alcançando um mercado muito grande. E também tem a Varejo Flix. Varejo Flix, pessoal, que é como se fosse a Netflix na televisão que você consegue comprar. E a maior vantagem deles é o quê? Você compra o chip, ele já vem com crédito. Chip bem barato, já vem com a quantidade de crédito, mas você também pode ter o pré-pago como o pós-pago de conta, também muito bom. Alexandre Trajano, pô, meu irmãozão, meu cliente também há 5 anos, patrocinando o nosso podcast aí, então Varejo Chip tá junto com a gente. Além deles, ó, PR Multimarcas. PR Multimarcas também, que hoje tem uma loja na Colônia, outra loja também na Cidade de Deus, é como se fosse um shopping, as lojas são gigantes, tanto para criança quanto para adulto.
camisa de time, camisa malha peruana, as multimarcas com chinelo, tênis, camisa estampada, ele bota o teu nome na hora, traz frase, bota foto, pô, é surreal. Então, alô aí pro PR também, o Pablo, que tá com um projeto top aí, hein? Projeto de corrida, toda segunda-feira na Praça da Cidade também. Então, a galera que gosta de correr, fazer um cardio, fazer aí a sua terapia, é certo de vocês colar lá, porque PR Multimarcas só tem crescido aí também. Então, um grande abraço aí pro Pablo. Além disso, ó, depósito do Paizão também, que é um depósito que tem na Cidade de Deus, bem na principal ali. É um depósito de bebida. Ligou, chegou, é certo. Tem no Zé Delivery também, quiser pedir pelo Zé Delivery, vai chegar cerveja, uísque, bebida, refrigerante, água, o que vocês pedirem, gelo, vai chegar e tá também junto com a gente nesse projeto aí, depósito do Paizão. Além disso, Barbearia Cortez, né, que é a minha barbearia em Copacabana. Como o pessoal ficou perguntando muito, mas vai ter Cortez e vai ter a outra, saiu da Cortez, vendeu a Cortez, o que você fez? Falei, Cortez está lá, continua sendo a Cortez, a número 1 de Copacabana. Barbearia top demais, é uma barbearia premium, de experiência sensacional para o público AA+, e também para a galera turista, gringo, a galera que vem de fora também gosta muito de cortar com a gente. Número 1 no Google, 5 estrelas, nossa barbearia, a mais bem avaliada de Copacabana. Então, Cortez Copacabana tá junto com a gente aí também. Além dela, ó, a UAU, que eu acabei de contar a história aqui, e é uma marca aí que tá dentro do meu coração e dentro da minha profissão já há muito tempo, desde quando eu comecei, mas quando eu comecei a fazer parte foi melhor ainda. Então, os patrocinadores aí, só gratidão por vocês apoiarem esse projeto. A GL Barbershop é algo que está vindo para revolucionar, mudar e trazer algo não só para Jacarepaguá, como para todo o Rio de Janeiro e talvez fora. Então vão acompanhando aí. Não inaugurei ainda, já está fazendo um barulho enorme. Recebi uma notícia agora, quando eu cheguei aqui também, sensacional, de uma divulgação que a gente vai ter em Jacarepaguá aí, que muita gente vai começar a ver meu rosto em alguns lugares. Então não fica assustado não, que faz parte do projeto. Valeu? Então, isso aqui nossos patrocinadores. Quero agradecer todos vocês aí pelo carinho. E tem muita gente que ainda quer também patrocinar, quer fazer. Para os próximos episódios, podem ficar à vontade também, entrem em contato comigo, que a gente vai estar fechando novas parcerias. E esses parceiros aqui, ó, eu vou levar para dentro da minha loja. Lá vai ter uma área de divulgação que vai divulgar várias marcas de pessoas, clientes, amigos, tanto de Jacarepaguá quanto do Rio de Janeiro. E tua marca pode estar lá. Valeu? Só para a gente continuar aqui. Vamos lá. Uma coisa, para a gente poder dar sequência. Teve algum momento assim que você lembra, que vocês podem lembrar de coisas assim, coisa ruim, quando fechou, porque eu tive muitas barbearias e muitas delas fecharam, aconteceram muitas coisas, e sai de uma, entra para outra, abre 3 de uma vez, já tive barbearias, uma aqui, uma ali, outra aqui, já tive uma aqui, um curso ali, várias coisas, mas muita coisa fechou, muita coisa abriu. Dentro desse trajeto eu tive barbearia com vários barbeiros, barbearia com poucos barbeiros, barbearia só minha, barbearia kids e várias outras coisas. O que vocês lembram assim, de alguma situação relacionada a essa parte da profissão que foi negativa e que vocês também viram que eu fiquei mal e vocês também sentiram isso aí? Eu acho que pra mim eu acho que o senhor mais sentiu assim, que era seu sonho e tal, foi a Kids, que foi de uma forma muito decepcionante, né? A forma que tudo aconteceu. E era uma barbearia que tava fazendo muito sucesso e era lindo. E, tipo assim, dava pra ver que você tava feliz. Você dedicava quase 100% do seu tempo ali. Eu ficava até às vezes sem ver você, né? Porque você tava ali sempre se esforçando ali, sempre tentando fazer o melhor. E eu vi que aquilo ali, tipo assim, fechou e aí você ficou decepcionado, né? Porque foi uma quebra de expectativa muito grande. A Barbearia Kids foi algo que era uma missão assim, que eu tinha, não era nem algo de ganhar dinheiro. E sim de ter um espaço, que esse espaço seria, e foi, do jeito que eu queria mesmo, um jeito de atender as pessoas, dar uma coisa diferente para as pessoas dentro da comunidade. Eu tive uma Barbearia Kids na Cidade de Deus, a GL Kids, no qual tinha os barbeiros, e dentro dessa loja eram 2 espaços. Era o espaço onde cortava e o espaço onde tinha a sala de brinquedo, a brinquedoteca. Aí lá tinha fliperama, tinha totó, tinha um tapete cheio de brinquedo para crianças menores, tinha carrinho, tinha boneco. Então, pessoal, tudo isso aconteceu muito rápido e foi muito bom.
E aí eu botei pessoas lá, barbeiros, que eu confiei, acreditava que aprenderam comigo e trabalhava comigo dando curso, ensinei muita coisa, então nunca esperava pelo que aconteceu, né? Infelizmente, mas era uma missão que eu queria abrir aquela barbearia para dar um conforto melhor para as pessoas dentro da favela, dentro da comunidade. Então eu criei a primeira na Cidade de Deus, minha intenção era abrir outras e outros bairros e muitos outros lugares dentro de favela. Porque tem muita criança que vai no shopping hoje, lá tem uma barbearia, que tem uma cadeira de carrinho, que tem isso e aqui, mas o corte é muito caro e às vezes na favela não dá. Então eu montei uma barbearia que seria ideal para shopping, mas dentro da favela, com preço baixo e que atenderia todo mundo, principalmente crianças atípicas, que a gente atendia muitas crianças atípicas, muito crianças autistas, vários níveis, 1, 2, 3. As mães conseguiam aí ter um conforto, porque a gente sabe que barbeiro em comunidade, você chega para cortar, o barbeiro tá sem camisa, música de funk tocando, a galera fumando um cigarrinho do capiroto, os caras armados lá esperando para cortar. Então eram coisas que eu não queria dentro da minha loja e que eu queria trazer isso aí para as mães. Então foi algo que foi sucesso muito rápido, muito rápido, muito rápido. E foi quando eu comecei a entrar nessa parte do domicílio também. Então ficava fora, deixava eles e voltava, ia para a loja, voltava e fiquei nessa correria. E estava sendo os dois muito bom para mim. Até a hora que eu descobri uma traição dentro da loja, né? Que estavam desviando parte do dinheiro que entrava, e aquilo ali me deixou muito triste, muito decepcionado, e eu preferi fechar por decepção. Fechei dando certo, com a agenda cheia. A agenda ficava cheia 2 semanas antes. A galera já agendava, ficava certo, marcado, e aconteceu. Então essa que a Nathalie falou foi algo que mexeu e me deixou decepcionado. Eu vi que todo mundo em volta de mim, minha família também ficou bastante triste. Mas além dessa, existem outras também decepções. Mas é normal, faz parte da trajetória dos 20 anos. Acontece essas coisas pra da próxima vez ter uma atenção melhor. Normal. Saber separar. Amizade, trabalho. Isso aí. Confiar demais nem sempre é muito bom. Tem que sempre ter um pé atrás com todo mundo, sim. Ainda mais se tratando de um negócio. E isso eu já aprendi. Alguma coisa que vocês lembrem? Eu lembro da barbearia dos cursos. Era que eu ia lá para ajudar, eu gostava muito. No dia das formaturas, era muito bom também. Era tia Rose, sempre foi tia Rose. Tia Rose do cafezinho. Tia do cafezinho, que eu falava, eu sou a tia do cafezinho, vamos fazer o café aqui. Fazia o café, o café saiu. Aí tinha aquele intervalo, né, das aulas. A pessoa vinha tomar um cafezinho, um biscoitinho, a gente batia um papo. Aí assim eu ia fazendo amizade, né, com todo mundo. Cada um às vezes tem um problema. E vinha, tia, esse mês e tal, não sei o que. Conversava aí, às vezes falava até sobre a família e tal, filho. A gente era tudo assim, a gente não era só sobre eu estar ali, sobre a aula, dali ir embora, não. Tinha um pouco de amizade, né, com todo mundo. Até hoje, né, onde eu passo, os garotos, às vezes eu nem lembro mais, me reconhece, tia, a mãe do Gelli. Aí, onde a gente passa, alguém sempre comenta. Mas aí foi muito bom também essa parte do tem curso, várias fotos da gente no curso, assim, de formatura de você com os alunos também. Isso. E minha mãe só não cortava cabelo, mas ela, de tanto assistir as aulas, já tinha aprendido já. De tanto assistir, já tinha aprendido. E você, Gabi? Tem algo que você lembra assim? Mas minha mãe falou das partes boas, né? Ela não falou do momento que acabou. Então, o que eu mais lembro da parte negativa foi o que eu acompanhei de perto, que foi da barbearia lá do Colônia, a última, né? Que aí foi que eu acompanhei a situação, que era um lugar também que você ajudou a construir ali, né? Que era você e mais um sócio e tudo mais. E aí acaba que, por trabalhar muito fora e tudo mais, e aí acaba passando a sua responsabilidade para outros, né? Por ter a confiança nas pessoas. E aí sempre dá nisso, né? De, confiei, deixei ali no meu lugar, né? E aí, para também continuar buscando o seu crescimento fora, é quando as pessoas sempre vão lá, fazem uma coisa, uma coisinha ou outra, e aí sempre vai trazendo a decepção, né? Porque são de formas diferentes, mas sempre acontece. Mas ali, assim, na época eu fiquei bem chateado com o que aconteceu ali, né? Foi meio que uma trairagem por trás, se juntaram, todo um processo. Mas que eu era muito apegado ali a eles por ter ajudado, ter evoluído. Queria que eles evoluíssem e fossem igual a mim e não conseguiam ser. E eu buscava e chamava para ir para curso, chamava para viajar, chamava para poder fazer curso, né? Aprender alguma coisa e eles não iam, e eu ficava muito mal por isso, que eu via outros barbeiros que eu mandava, faz isso que vai dar certo. A pessoa fazia e dava certo. E eu falava para eles e eles não faziam.
Só que eu era apegado à loja, apegado a eles. E aí quando aconteceu isso, eu fiquei muito triste, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu acho. Que eu consegui me desprender, largar daquilo ali, porque era uma coisa, tipo, uma dependência, que se aquilo ali não andasse, era minha loja, se não andasse, eu não conseguia andar, eu não era um barbeiro bom, e o que eu pregava pros outros não estava dando certo. E aí acabou que quando eu fiz isso, eu larguei de mão e eu comecei a seguir, minha vida totalmente mudou muito rápido. Então, foi algo muito bom que aconteceu. Foi ruim, Não é, o ruim Na que eu época, digo é nessa portas foi do sentimento, decepcionado, mas mas... foi aquele negócio. Precisou fechar uma porta para abrir milhares de outras. Isso E aí. eu tenho como aprendizado, não tenho raiva de ninguém, não tenho tristeza, Precisou. mágoa de ninguém, mas precisava acontecer e foi bom para me amadurecer profissionalmente também. Precisou sair da zona de conforto pra entender melhor, né? Foi bem bacana. Então já falamos do início, de como era antes da barbearia, de como era na barbearia, dentro de casa, de como era quando a gente abriu a barbearia. Falamos da batalha de barbeiro no início do corte, da curso, também da UOL. Da UOL também tá junto com a gente ali nesse trajeto todo até aqui, que foi bem bacana também. A parte de ser um instrutor e agora essa parte do delivery, assim. Vamos lá, o que vocês... Uma pessoa que eu atendi famosa, que cada um aqui gostou muito. Sou Ai. ela. O que eu mais gostei foi os jogadores do meu time, que os jogadores do Fluminense. Ela não era Ela Fluminense. não é. Eu não Levei ela era. pro Maracanã, ela chorou, se tornou tricolor. E aí conheceu todos os jogadores nesse dia, a gente entrou dentro do campo, ela tirou foto com todo mundo e virou tricolor. E aí agora ela pode falar isso. Mas eu era do time que eu não sabia de nada, só era por ser mesmo. E o Fluminense foi uma coisa que eu fiquei feliz em conhecer, e aí eu fui me aprofundando mais. E, tipo, acabou que também minha família toda é fluminense, então tem essa influência muito grande dentro da família. E, tipo, foi... O trabalho do meu pai fez, tipo, eu conhecer, ir no campo. Vai ser uma memória que eu acho que eu vou ter eternamente. Acho que foi um dos melhores dias da minha vida. E é isso, acho que foi a parte das Mas qual pessoas que eu mais gostou. de todos eles, qual que você gostava mais que eu cortava? Eu gostava muito do John Arias. Tô triste que ele saiu, mas eu gostava muito dele. Até porque ele tinha um carinho muito grande também pelo meu pai. Todo mundo que conhecia meu pai e o trabalho dele conhecia também o John Arias, porque ele sempre já foi na festa que meu pai fazia para as crianças lá na praça. O John Arias é uma coisa bem, bem bacana, assim, que ele é muito calado, ele é igual, eu falo mais, mas eu gosto de ficar muito na minha. Ele também é assim, porque ele é virginiano também igual a mim, então a gente tem um jeito parecido. Só que o John, comecei a cortar o cabelo dele através do Natan. O Natan me indicou ele, eu comecei a cortar o cabelo do John Arias. E aí ele nem tinha a mídia toda que tava, ainda tava no comecinho do Fluminense ainda tava entrando no ritmo do jogo ali do clube. E aí ele cresceu muito rápido dentro disso, sempre foi um cara muito calado, mas eu falei pra ele, ele cortava toda semana, 2 vezes por semana. Então ajudou bastante assim nessa parte de se conectar, né, de estar mais próximo. Eu ia muito na casa dele, não ia muito tanto no CT, era mais na casa dele. Então, pô, tu vai dentro da casa, tu vê como é que é o jeito da família, tu vê como é que era a mulher, pô, tu vai brincar com o cachorro, tu começa a ter uma amizade ali. E aí eu lembro que eu falei pra ele, pô, vou fazer uma festa de criança. Que eu faço nessa festa lá no Colônia há muitos anos, eu e meu primo Pato. Eu faço uma festa para as crianças, que a galera lá não tem muita condição e tal, então pego arrecadações e distribuo brinquedos, aí tem bolo, tem cachorro quente, tem corte de cabelo de graça, tem um monte de coisa. E eu comentei com ele, ele falou, não, eu vou ajudar. Foi lá, deu um valor, compramos de brinquedos, e eu falei, cara, faço o convite, se te interessar e você quiser, pô, vai lá na festa, também vai ser bacana, a galera vai gostar também. Pô, e pegou ele e a Alejandra, ele e a Alejandra foram lá e curtiram a festa, pô, cortaram o bolo, distribuíram os brinquedos, pô, ajudou bastante. E ele viu como é que era, viu a quantidade de gente que a gente tem, né, todo dia 12 de outubro, né, dia das crianças. Então foi bem bacana o que ele fez ali. E além disso, já era fã dele antes. Depois que ele fez isso, foi, pô, sensacional. Porque além dele doar, ele também foi na festa. Também teve contato com as crianças, tirou foto com todo mundo que estava lá. Tanto ele quanto a mulher dele. Então, foi algo bem, bem especial isso pra mim. Meu avô e minha avó conheceram ele, o pessoal tirou foto. Foi algo bem, bem sensacional. Mas além disso também, quando o meu filho nasceu, ele ia fazer 1 ano, quando ele nasceu, fez 1 ano. Eu falei pra ele, pô, aniversário do meu filho, pô, gostaria muito da sua presença lá e tal. Convidei ele. Ele falou, cara, não vai dar pra eu ir, mas
Pô, obrigado pelo convite. Passou. Eu não fui cortar o cabelo dele outra vez. Ele e a mulher dele me deram um presente. Foi o primeiro presente que meu filho teve da festa de 1 ano. E aí deram pra ele um volantezinho, lembro até hoje. Então, ele tá marcado, ficou marcado assim em mim mesmo, pela forma que foi. E há pouco tempo, a filha dele fez 1 ano. Ele me convidou, ele não tava mais no Brasil, tava lá fora, mas ele me convidou minhas filhas, minha mulher, a gente foi pra lá e participamos da festa, trataram a gente super bem, como se fosse amigo mesmo, não como se fosse só o barbeiro do John Aras ali. Então a família deles ali, tanto o John Aras como a Alejandra, como também a mãe dele, os irmãos dele, além também do Doc, que é o cachorro, que me adora. Toda vez que eu chegava na casa dele, vinha me cheirar, vinha brincar, e hoje em dia também tem a Zoe lá, que é a filhinha dele também. Então, eu até sonhei, eu falei até com ele isso. Eu sonhei com ele num dia que a mulher dele estava grávida. Passou 2 dias, ele foi jogar, fez um gol, e aí foi quando ele contou para todo mundo, botou a bola embaixo da camisa e comemorou o gol, igual todo mundo comemora quando a mulher tá grávida. E ela tava. Eu tinha comentado com a minha mulher sobre isso. Foi surreal. Surreal. Então é sobre essas histórias assim que a gente vai se conectando, né? Não é só corte de cabelo. Vai tendo todo um projeto, toda uma história. Já gravou vídeo pra caramba, já deu camisa pra um monte de gente. Toda vez eu levava camisa pra ele autografar, nunca reclamou. Sempre autografou. Todo vídeo que eu pedi ele sempre fez. Então, John Aras realmente aí foi um cara que foi importante pra minha profissão, pra mim como vida e também pra minha família aí. Outra pessoa que vocês gostaram que eu cortei aí, famoso. O meu ponto alto é o Suel, porque eu já acompanho o Suel desde a época do Imagina Samba, né? E aí ali, quando cortou a primeira vez, a gente toda boba e tudo mais. E aí eu pude presenciar você cortando ali, você me levou até lá e tudo mais. Então, e a gente acompanha, né? Toda semana é certo. Então é algo que... O Suel tem desde 2021, estamos em 2026, então tem 5 anos que ele corta comigo toda semana. Toda semana. Às vezes eu não posso ir por causa de tô viajando, algum trabalho, alguma coisa, eu peço pro Davi, que é o meu de confiança também. O Davi vai lá e corta, o Davi vai, mas é bem pouco, é mais eu mesmo que atendo. E o Suel também já me deu muito ingresso pra ir pra show dele, pra cantar, já gravou muito vídeo pra mim, já fez muita coisa. E aí teve uma época que ele queria trançar o cabelo de quem minha irmã foi lá e ficou trançando o cabelo dele na época que ele tava de cabelo grande. Então, um cara também que faz parte. E o Suel teve uma parte da minha vida que eu fiquei quase numa depressão, que eu só podia ficar dentro de casa. E aí eu via o Suel 24 horas, o dia inteiro. Era um CD Suel, voz e violão que tinha no YouTube. Eu escutava esse CD, acabava, eu botava de novo, escutava, acabava, eu botava de novo, que era Suel, voz e violão. Pô, aí lembro até hoje, porque eu sempre tive um sonho de cortar Suel, Belo, Adriano Imperador e Ronaldinho Gaúcho. Belo já foi, Suel já foi, Adriano também. Agora só falta Gaúcho, mas Gaúcho gosta de cabelo grande, mas só de ter a resenha ali, fazer um pezinho, fazer a barba, dar uma parada nas pontas, pra mim já serviria e ficaria completo. Não tenho tanto sonho assim sobre Neymar, sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, igual a galera tem, mas claro que se fosse, pô, seria excelente, mas Suel pra mim, Belo, Adriano Imperador e Ronaldinho Gaúcho são minhas metas, né? Porque ainda não completei, falta um. E tu, mãe, quem... Acho que sim, ela falou, né, dos jogadores, o Suel. Acho que também a gente pode estar falando do Tarek, né, que eu acho que o Tarek lá do quiosque do Joilton também, acho que é uma pessoa assim, simples, né, humilde. Já fomos lá, já fomos bem recebidos, e aquela humildade dele de cortar ali de frente para a praia, ali na calçadão, acho muito legal. O Tarek tá... A gente também corta dele bastante tempo. Teve um período que a gente ficou meio fora, que ele tava com uns problemas em relação... Ele tava abrindo uma loja, depois ele teve problema que queimaram lá, o quiosque pegou fogo. Ele teve que remanejar, eu vi que ele não tava tão bem assim, mas muita gente ajudou e tal. E aí a gente voltou a cortar de novo há pouco tempo, mas tem bastante tempo que a gente corta. É muita amiga, a gente se abre sobre muita coisa. E ele é povão. Onde tiver que cortar, no meio da rua, na calçada ali, aqui eu também sou povão, então também junta o útil ao agradável. A gente sempre troca muita ideia sobre muita coisa. Tem uma coisa dele vindo aí em breve, vai ficar bem falado aí pra todo mundo, então torço muito também por ele aí. Tá faltando ali, ó, a sempre logozinha dele ali, tá faltando, ó, quiosque do Joilton. Bora, Tarek, aí, ó, quiosque do Joilton pra poder o negócio abrilhantar ainda mais aqui nosso quadro de patrocinadores. Então eu fui nele essa semana, a gente cortou lá na beira da praia, o pai dele, gosto muito do pai dele, da Natália, da mulher dele, da filha dele também.
E de todo mundo lá que já trabalhou com ele também, tu acaba pegando aquela amizade com o pessoal ali, então é algo bem bacana também. Então, bem lembrado também o Tarek. Assim como tem teve muita gente, né? Mas teve jogadores que eu já cortei. Como eu falei, os que eu sempre gostei antes mesmo de querer cortar, eu já consegui, só falta um. Mas também o Zé Vaqueiro eu gostei muito de cortar, um cara muito humilde. Muito humilde mesmo, muito bacana. Vários jogadores. Eu tenho amizade com muita gente até hoje, mas tem um que a gente é resenha demais, que é o Brabo Gordinho. Toda hora a gente manda mensagem um pro outro, toda vez que ele vem pro Rio, me liga pra cortar o cabelo. E ele é daquele jeito ali, ele é engraçado daquele jeito. Ele não é um personagem que ele cria, não. Ele é daquele jeito ali, é o jeito dele. O moleque também é humilde, veio de baixo, me contou a história dele, a história do irmão, a história da família dele toda, das coisas que ele passou. Então, é um cara que eu tenho um carinho também muito grande aí, Brabo Gordinho, meu parceiro. Forte abraço aí pra você. Só que foi tanta gente, acho que deve ter sido mais de uns 300 pessoas, assim, celebridades que eu já cortei, entre cantores, jogadores, Nossa, atores. antigamente tem Felipe Ret, Vini Júnior, Felipe, muita gente. Nego do que Borel. Nossa, muita gente. Nego do Borel, Felipe Ret. Felipe Ret ainda, o filho dele era pequeno, ainda tava com aquela outra menina ainda, a Estrela ainda, lá no Catete. E muita gente que Muita gente. já passou, os MCs de São Paulo. Já teve muita situação, assim, muitas pessoas que eu já consegui levar ao trabalho. Eu acho que isso aí também é gratificante pra gente, não só por só cortar, né? Porque todos eu sempre fui de cobrar, sempre fui de fazer, porque eu gosto muito de separar essas coisas, né? Porque tem muita gente que, eu quero só cortar pra você nem pagar. Mas aí tu corta uma vez e não corta mais. Eu já sou de cobrar porque eu quero dar o meu melhor e fazer meu serviço e mostrar ali o meu trabalho. E as pessoas também entendem isso. Eu acho que... Porque tem muita gente que acha que eu corto de graça, mas não. Todo mundo paga o mesmo valor que qualquer um que me chamar vão pagar também. Então, essa parte dos famosos também, eu acho que é algo que abrilhanta muito a minha parte profissional. Dentro desses 20 anos foi muita gente mesmo. Eu acho que foi muito mais de 300. Mas foi bem bacana. Mas a pessoa hoje mais importante assim que eu cortei, porque eu sempre tive um sonho de ter um filho homem, nunca tive. Tinha ela, que é a minha mais velha, tem a Mirella, que é a minha do meio, e tem a Nicole, que é a minha caçula das mulheres. E aí veio o José. E aí eu cortei o cabelo do José, porque eu sempre fazia penteados nelas. Eu cortava o cabelo, sempre penteado, trança, enrola aqui, enrola ali, divide o cabelo. Aí eu cortei o cabelo dele a primeira vez com 15 dias de nascido. 15 dias ou um mês? Não, um mês. Um Que ele mês. tinha. 1 para 2. Não, tinha um mês. Com um mês eu falei, não, tem que cortar o dele, e vou cortar o dele todo mês pra ele poder não ter negócio de chorar, de ficar de graça, não. E cortei, te corta até hoje. Meu parceirão também, então... Toda semana. Pai, tem que cortar meu cabelo pra ir pra escola. Ele mesmo já fala, pai, tem que cortar o cabelo, tem que ir pra escola. Então é algo bem bacana também, assim. Então, José, assim como eu cortei da minha mãe, já cortei da minha irmã, já cortei da minha sobrinha que tá aqui, das minhas minha filhas, avó. cortei da minha avó, do meu avô, da minha tia, todo mundo. Então, se eu juntar todo mundo que eu já cortei da minha vida, assim, pelo menos uma vez, nem sei quantas milhares de pessoas vão dar, mas é bastante gente. Não, pessoal, a gente já tá chegando no fim desse episódio aí, já, mas vamos continuar aqui lembrando as histórias, ok? Eu lembro a histórias lá de trás, de quando eu queria ter esse sonho de representar alguma marca, de usar o produto que eu tinha que comprar e falar, por que eu não posso ganhar? Como que eu queria ser patrocinado e tal? Então, também já fiz várias uso de marca, né? Tanto que eu já levei muita marca de produto para minha família, para eles usarem, para fazer. Teve muita marca mesmo. Eu vou citar os nomes aqui também, porque eu acho que não tem tanta necessidade. Nem vou lembrar de todos também. Mas representei muitas marcas de produtos. A Batalha do Barbeiro teve uma marca durante um tempo, mas antes disso a gente representou várias marcas. E muita gente também sacaneou a gente em relação à parte profissional. De prometer e não cumprir, de falar que ia ser de um jeito e ser de outro, de não pagar. Já aconteceu muito isso. E como a gente era sempre coração, a gente nunca ligava muito essa parte de contrato, então a gente tomou muita volta por aí. Mas aprendemos, mudamos e comecei a mudar a forma de fazer. Então, hoje em dia, não estou associado a nenhuma marca, mas tem algumas marcas que me fizeram proposta há pouco tempo recente. Fiquei de pensada, de tentar ver, mas eu estou focado hoje na barbearia nova aí, na GL Barbershop, e vamos ver em breve aí. Isso aqui teve cabelo cacheado e resolveu alisar.
Eu gosto de meu cabelo liso, ué. Agora fica Agora 2 ela horas. gosta mesmo. Tem que acordar 2 horas antes para escovar o cabelo. É, Sempre atrasa de tudo. mas eu gosto do meu cabelo assim. Mas eu me identifico com o meu cabelo assim. Mas meu cabelo era bem cacheado. Agora eu vou contar uma novidade que ninguém sabe aqui. Que você vai trabalhar na GL Barber Shopping junto comigo. Como é que você tá Eu tô ansiosa. com essa notícia? Conte Eu pra tô muito gente. ansiosa porque eu sempre quis, sempre falei pro meu pai, né? Tipo assim, desde meus 15 anos, eu já venho de lá pra cá, já pensando em trabalhar, em ter minhas coisas. Porque sempre foi uma coisa que meus pais sempre falaram pra mim, né? Pra eu correr atrás do meu, pra eu trilhar o meu caminho e ter a minha história, né? Então, eu sempre quis trabalhar pra eu ter meu dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender de ninguém. E aí, o meu pai poder, tipo assim, ter essa confiança em mim e deixar eu trabalhar com ele, tipo assim, num negócio tão importante pra ele, então se torna uma coisa muito importante pra mim, né? E aí eu tô muito feliz e eu tô muito ansiosa e vou dar uma melhor. É isso. Aí você é bonita, inteligente, fala bem, é educada, sabe vender. Então você é a pessoa perfeita para estar ali e ainda assim Agora para que eu vou poder chorar. cuidar, para você cuidar de algo que é nosso. Porque estou fazendo ali, uma hora se não tiver mais aqui, vai ficar para você e para suas irmãs. Eu tenho a pretensão de abrir outras, então vai ter pessoas que você vai trabalhar ali e quando a gente for abrir outras vai precisar de outras pessoas lá, então você que tem que treinar, você que tem que fazer, você que tem que ser os olhos ali, então a gente sempre vou focar nisso com você, com as suas irmãs, com seu irmão também, da gente ser uma coisa. Eu quero que a GL Barbershop ela seja uma empresa que ela vai crescer e ter várias unidades, a gente dominar aí o mercado da barbearia no Rio de Janeiro e fora também, se tiver oportunidade, a gente vai ser. E aí vai ser uma empresa familiar que vocês têm que tomar conta. E é o que eu busco e já E tá se já deu preparando tudo ou não? certo. Já deu tudo certo. Já tô treinando, É, vai pegando o sistema, como já peguei o funciona, sistema, os cadastros, como como lavar o vender, cabelo. como fazer a lavagem, porque nossa barbearia é diferente, a gente tem essa cultura da experiência do cliente, não só de cortar o cabelo, não só de fazer a barba, não, a gente está ali para poder também oferecer serviços diferenciais e, além disso, experiência. Eu acho que é o que a barbearia hoje não faz. Como eu falei, cortava cabelo a R$3. Se meu corte é mais caro hoje e as pessoas pagam, tem alguma coisa diferente. O quê? Postura, a forma de atender, a experiência que eles têm quando estão na minha cadeira. Então, é tudo que a gente vai buscar na GL Barbershop para poder abrilhantar e crescer e a gente ser referência em Jacarepaguá e no Rio de Janeiro também. Sim, se o cliente é o mais importante de um lugar, né? Como na barbearia. Então a gente tem que sempre prezar por ser um momento especial, não só o corte de cabelo, mas fazer a pessoa querer ir lá sempre, né? Não trocar por outro lugar, gostar, ter experiência boa. Porque o cliente fidelizar, porque o cliente é o mais importante de um estabelecimento. Então a gente tem que prezar por isso, né? Como é que você acha que vai ser o perfil dos nossos clientes? Ah, eu não sei. Eu acho que não vai ter, tipo, um perfil assim, eu acho. Eu acho que vai ser sucesso e as pessoas, qualquer pessoa vai lá. Muitos devem ir por curiosidade, né? Para ver o que tem a oferecer e acabar se fidelizando. E aí, pessoal, a gente tem várias propostas e várias formas diferentes para a gente poder estar atraindo o cliente, né? Mas a gente não quer também qualquer cliente. A gente quer todos os clientes, mas não quer qualquer cliente. São coisas diferentes. Porque qualquer cliente é aquele cara que ele vai vir e vai ser o reclamão. Vai ser aquele que chora preço. Vai ser aquele que marca o horário e chega depois. Vai ser aquele cliente que ele sempre fala mal de outra barbearia, que nunca foi bom ali, não foi bom aqui. Então são coisas que a gente não quer. A gente quer aquele cliente que seja comprometido com a gente, igual a gente vai ser com eles. Aquele cliente que busca uma experiência, assim como a gente quer oferecer para eles. E aquele cliente que valorize também o nosso trabalho, assim como a gente vai valorizar os clientes de várias formas. Não só na parte do atendimento, não só na parte do corte, mas também na parte de premiações, de brindes, de várias outras coisas que a gente vai fazer aí, que vai ser bem bacana, bem bacana, bem bacana. Então, GL Barbershop é um sonho que eu já tinha escrito, né? Mas a pessoa sai do papel e agora virá aí o que virou.
eu vou falar pra vocês uma coisa aqui. Nossa barbearia, ela é assim, ó, preta e amarela. O preto, para se tornar o invisível ali, quando a gente fecha o olho, a gente não vê preto, a gente vê tudo escuro. São duas coisas diferentes. E aí, quando você vê tudo escuro ali, você consegue criar coisas na sua cabeça, imagens. Então, o preto que a gente botou no céu é para não ter limite ali. O céu ser uma coisa que a gente vai olhar e não vai ter um limite até onde a gente vai. E o amarelo é a primeira cor que a gente vê. Por isso que eu botei o amarelo, é aquele amarelo bem forte. Por quê? Se vocês olharem, o amarelo se eu não me engano, é a cor que primeiro os olhos vê. Porque se você for ver, as linhas das estradas, nas ruas, nas avenidas são amarelos. As placas de trânsito, geralmente, amarelos. Verdes com amarelo. Se vocês forem ver o pisca-alerta do carro, amarelo. Se você for ver o ferro de dentro do ônibus, quando você entra no ônibus para segurar, geralmente é amarelo. Porque o amarelo é a primeira cor que você vê, então é uma cor que chama a atenção. Tanto que no sinal, no semáforo, tem a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Verde andou, vermelho parou. Só que o amarelo é o que fica piscando, para te mostrar, para você ter atenção. Então é a cor que você vê primeiro. Então por isso que a gente botou o amarelo, e é algo que vai ser do nosso layout da empresa ali, de tudo preto e amarelo, justamente por isso. Assim como a gente também botou as cadeiras lá confortáveis, que é a cadeira da JR, quero muito dar um alô pro JR e também pro Lima, que é os caras aí que fazem toda a confecção do material, fazem as entregas. Então a JR, ela também é um material excelente nas minhas duas barbearias. As cadeiras são da JR, o lavatório da JR e agora o banco de espera também da JR. Então a galera aí, barbeiro, que está começando, tem uma barbeariazinha, quer crescer tua barbearia e quer botar um material bom, de qualidade, com preço justíssimo, entra em contato com a JR aí, que os caras são sensacional, material de qualidade, tanto que eu tenho 3 anos que eu tenho a barbearia Cortez, minhas cadeiras estão lá, todas excelentes, funcionando, os clientes adoram, todo mundo que chega bate aquele choque, aquele impacto de, nossa, a cadeira, sensacional, deve ser uma cadeira caríssima, tem gente que até acha que o nosso corte é mais caro do que o que é, só por olhar pela estrutura das cadeiras, entendeu? Então, para quem gosta de um luxo aí, de uma coisa diferente, mas com preço bem bacana, JR Cadeiras aí, a escolha perfeita. Então, para você que é barbeiro, tem uma barbearia pequenininha e acha, moro na comunidade, não preciso botar uma cadeira dessas. Os meus clientes não vão valorizar, meu corte é muito barato. Muda essa mentalidade. Porque eu comecei a ter uma barbearia muito boa, mesmo morando dentro da comunidade. Eu comecei a atender os clientes de forma diferente, mesmo antes de ter uma barbearia em Copacabana. Porque para mim o público, eu atendo do mesmo jeito que eu atendo em Copacabana, eu vou atender em Jacarepaguá. Assim como eu atendia dentro da Cidade de Deus, assim como eu atendia na Colônia, a minha forma de atendimento sempre foi a mesma. Então eu sempre pensei grande, sempre busquei grande, sempre montei estruturas grandes para meus clientes. Então isso aí é uma coisa bem importante que eu quero muito, 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 que os barbeiros que estão vindo agora, ou a galera que já corta até um tempo, mas está estagnada, entenda e aprenda. Eu acho que isso aí é algo bem que pode mudar a história de muita gente, assim como eu mudei a minha. Mudar a forma de pensar, eu acho que é o primeiro passo. Mas para a gente continuar aqui, uma coisa que vocês lembram aí, que vocês aprenderam comigo, por exemplo, já que a gente está falando de aprendizado. Uma coisa que você falou uma vez isso e eu aprendi, ou você fez isso aqui, eu comecei a fazer e deu certo. Sei lá, alguma coisa que vocês têm dentro de algum formato próximo a isso. Eu fiz o curso, então... Minha irmã fez curso de barbeiro comigo. Mas ela é transista e agora está se formando também aí. Em breve vocês vão saber. Eu aprendi quando você sentou comigo e com a minha irmã, primeiro comigo, e conversou sobre esse mundo, né, de empreendedorismo, da gente saber também financeiro, né, o que a gente gasta, o que a gente pode gastar, o que a gente não pode gastar, como a gente gastar o dinheiro, como administrar o dinheiro, né. E pra mim isso foi muito importante, porque mudou muito minha mente. E em questão também de eu querer ir, tipo assim, um lugar fazer cílios, sobrancelha, algum lugar assim. E aí eu pensar, isso meu pai falou, e esse lugar tem, então esse lugar realmente deve ser bom. Então foi uma coisa que abriu minha mente, tipo, uma coisa que eu não ligava, eu não dava importância, tipo assim, minha mente era fechada sobre isso. E abriu minha mente e agora eu penso diferente sobre os lugares, sobre se eu quiser um dia também ter alguma coisa minha, eu saber como fazer isso, e isso foi importante pra mim. Porque até quando eu começar a ganhar meu dinheiro agora, né, na barbershop, eu saber
administrar meu dinheiro, com o que eu posso gastar, guardar. Que era uma coisa que eu não pensava, assim, antes. Então, viu? Isso aí é a parte que os pais têm que fazer de ensinar. Sentei com ela e com a Mirella e a gente conversou sobre algumas coisas. Isso aí faz dentro do meu curso. Quem faz o curso comigo sabe e aprende também. Foi do mesmo jeito que eu passei peça, como se fossem Tive uma minhas aula alunas do particular. curso. Teve uma aula particular. E a Mirella também, do mesmo jeito. Ainda não, a Nicole